Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Essa série, Desatando os Nós da Vida, a minha intenção é nos ajudar nessa caminhada humana em busca de nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Fico me imaginando, nessa caminhada que eu tenho com Jesus, quantas coisas ele já conseguiu mudar e moldar em mim. Mas como a vida é processual, quantas coisas eu preciso mudar? Quantas coisas eu preciso ajustar? Como eu preciso clamar e pedir ajuda a Deus para me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus? Hoje nós vamos falar sobre esse complexo de superioridade. Ontem, um nó na nossa vida foi esse sentimento de inferioridade, esse complexo de inferioridade. E hoje nós vamos falar sobre essa supervalorização humana, essa sobrevalorização humana inconsciente. Enquanto a inferioridade é uma depreciação, uma autodepreciação, a superioridade é uma autovalorização, uma sobrevalorização. E na maioria das vezes, uma pessoa que sofre dessa síndrome do complexo de superioridade, o objetivo central dessa pessoa é compensar, é encobrir seus sentimentos de inferioridade. É muito comum uma pessoa, quando tem essa síndrome, lá no profundo do seu ser, há ruídos na sua alma. Há rachaduras enormes de inferioridade. Então, superioridade passa a ser um mecanismo de compensação, de proteção. É uma capa que essa pessoa geralmente cria e coloca sobre ela. Todos que estão sob a sua volta, no olhar, na perspectiva de quem tem esse complexo de superioridade, todos são inferiores. E mais do que isso, ele precisa, além de pensar, ele precisa provar que é superior. Por isso os discursos, quando uma pessoa está contando alguma história, a quem tem um complexo de superioridade, ele precisa de uma história mais mirabolante, uma história maior, uma história mais encabuladora. É assim que funciona. Então, geralmente, quem tem esse complexo de superioridade tem desencantos, tem fraquezas, tem carências. E essas carências, essas fraquezas, esses desencantos são internamente projetadas para o seu olhar, para o seu ouvir, para o seu falar, gerando muita insegurança, muita projeção do eu. É como se um megafone estivesse no seu interior e ela reage sempre autoexaltando-se. Eles internalizam uma verdade míope, uma verdade que muitas vezes exterioriza arrogância. E nem sempre são pessoas arrogantes. Na maioria das vezes são pessoas que não se deram conta. São pessoas que não foram ajudadas intencionalmente porque elas não permitem. Elas criam uma capa e o que mais me chama a atenção é que quem sofre do complexo de inferioridade geralmente atrai pessoas para ajudar. Mas quem sofre do complexo de superioridade, ela afasta as pessoas. As pessoas não conseguem se aproximar. É a síndrome da altitude. Elas não deixam que as pessoas tenham atitude, porque elas sofrem da síndrome da altitude. Elas estão num lugar muito mais alto, muito mais elevado. Elas sofrem da síndrome da onicerteza. Eu tenho certeza, eu tenho a verdade, eu tenho domínio. Então, assim como a inferioridade é nociva, destrutiva, a superioridade também é. Então, desde criança, eu ouço aquela famosa expressão: fulano tem um rei na barriga. E quando você percebe, essa expressão está falando de um complexo de superioridade. E todos nós somos iguais diante de Deus. Uma pessoa pode demonstrar esse complexo de superioridade pelas coisas que tem. Ele pode querer ser diferenciado pelos bens que pertence. Ele sente necessidade de pertencimento a um gueto, a um grupo, na sociedade, pelo que tem. Então ele força, ele precisa mostrar o que tem, ele precisa demonstrar a sua beleza, ele precisa demonstrar algo que o destaque nessa viagem. E entre os passageiros da viagem da vida, ele é o destaque, ela é o destaque. Então a superioridade pode ser chamada de orgulho,
pode ser chamado de olhar altivo, de soberba. E esse é um comportamento que nos distancia afetivamente das pessoas. As pessoas precisam o tempo todo de palavras de afirmação, precisam falar do que pensa, do que sente. Então essa soberba, esse olhar altivo, esse orgulho, esse complexo de superioridade nos torna meio que ilhas. As pessoas, na maioria das vezes, vão nos deixando sozinhos, nós vamos nos distanciando. E no elevador da vida, todos que têm orgulho, soberba, todos que têm um olhar altivo, no elevador da vida, em algum lugar esse elevador quebra, fica sem energia, não consegue caminhar. Se fossem degraus, quando pisamos em determinado degrau, o degrau cai o primeiro, cai o segundo, e sequencialmente vão caindo. Sabe por quê? Porque a soberba, diz a Bíblia, precede a queda. Eu conheço uma determinada pessoa que tinha juventude, tinha dinheiro, tinha beleza, tinha muitas coisas no seu conjunto de regras de vida, no seu domínio de vida. E ele deixou a esposa, e na época ele dizia que a esposa era muito gorda, era feia. Ele começou a dizer coisas que não tinha nada a ver, que não era uma pessoa inteligente. E sabe o que aconteceu? Foi curtir a vida. E curtiu a vida durante 20 e poucos anos. Foi perdendo tudo, caiu numa enfermidade. E a mulher que ele achava gorda, ele começou a sentir saudade. E aquela mulher se preparou na vida, aquela mulher deu uma volta na vida. E de repente ele se deparou no apartamento daquela mulher. E quem foi cuidar dele foi aquela mulher. E hoje ele chorava porque na cabeça dela ela tinha tudo resolvido. Eu não estou julgando nem ele nem ela. Mas ela não queria mais ele como esposo. Mas ela ajudou e cuidou dele até os últimos dias da vida. Então, é uma espiral de engano. A superioridade são pensamentos espirais que vão nos destruindo, nos corrompendo e, o pior de tudo isso, nos afastando da imagem e da semelhança de Deus. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Primeiro eu quero ler Mateus 23:12, que diz assim: todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Todos os que se humilham serão exaltados. Olha que ele não está falando do complexo de inferioridade ou de superioridade, mas ele está falando de um eco, de um megafone que está dentro de nós e que nos projeta o tempo todo. Eu quero ser exaltado. E aí você vai ser humilhado. E todos aqueles que dizem assim, sabe, não é que eles tenham um sentimento de autocomiseração, é aquele que de fato é humilde, não é aquele que fala em humildade, é aquele que de fato essencialmente é humilde. Ele vai ser exaltado. Olha o que diz Tiago 4:10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então não é uma autocomiseração, como eu disse, é uma humilhação estratégica, obediente. É uma humilhação onde eu me submeto a Deus, na presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Milagres vão acontecer para a glória de Deus. Talvez essa seja a maior verdade da vida do ser humano. E eu encerro lendo o Provérbio 16:18, que diz assim: a soberba precede a queda, e a altivez de espírito também é uma destruição. E olha o que diz Provérbios 18:12. 18:12 diz assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado na vida? Seja humilde. Deus vai te exaltar. Derrube todos os muros, todos os patamares, todos os altares existenciais que você tem, que o tempo todo te exalta. Seja humilde e o Senhor te recompensará. Pai, esta é a minha, é a nossa oração. Nos ajuda a sermos equilibrados, abençoados e abençoadores. Em nome de Jesus. Amém.